Muito boa noite, caro telespectador, está a assistir ao programa Opinião no Feminino, hoje, quinta-feira, onde vamos discutir o balanço do Presidente da República em relação aos 2 anos e meio de mandato apresentado esta última sexta-feira. Vamos discutir também a visita do Presidente da República aos ministérios e lá mais para o fim vamos discutir o comunicado do FMI em relação a uma missão que esteve no país entre os dias 14 e 19 deste mês. Para fazer a análise, conto hoje com um painel composto por 2 mulheres, nomeadamente Rosita Alberta, quem desde já cumprimento. Rosita Alberta é professora universitária na Universidade Eduardo Mondlane. Conto também para esta discussão com Terezinha da Silva, uma voz conhecida na sociedade civil, portanto uma ativista social. E Terezinha, mesmo consigo que começo, esta semana, mais concretamente, semana passada, na sexta-feira, o Presidente da República apresentou o seu informe do meio mandato, 2 anos e meio. Aqui, 3 principais pontos que eu retive. Há alguns aspectos econômicos e sociais que o Presidente levanta, nomeadamente o acesso à energia, o acesso à habitação e o acesso à água. Há um outro ponto que o Presidente da República levanta, é que se na primeira metade do meio mandato dediquei-me a trazer Moçambique de volta aos carris de progresso, na segunda metade deste mandato, em simultâneo, quero empenhar-me em assegurar que os benefícios do nosso crescimento tenham um impacto direto e sejam sentidos por cada um dos moçambicanos. Outro aspecto que o Presidente levanta é a paz, que considera ser uma paz relativa, mas que houve bastantes progressos e que a meta é atingir a paz efetiva. Terezinha, qual é a sua primeira leitura a este informe dos 2 anos e meio de mandato do Presidente da República? Muito obrigada, Boaventura, por este honroso convite. É uma oportunidade também de partilhar as nossas ideias e também cumprimentar os telespectadores. Geralmente há países que fazem a prestação de contas dos 100 dias de governação. E aqui o nosso Presidente, depois de 2 anos e meio, faz a prestação de contas ao seu patrão, que é o povo. E eu penso que é uma iniciativa de pararem e de querer refletir e dar opinião em relação a o que é que foi o seu mandato a meio da sua governação. Outro aspecto positivo, ele reconhece, como nós vemos, que tomou posse, que assumiu as suas funções num momento muito difícil, com todos os problemas económicos, sociais, políticos que estiveram à volta. Um outro aspecto importante também é que reconhece e dá alguns aspectos sobre que atividades é que foram desenvolvidas e o que é que espera no próximo mandato. Eu acho que o Sr. Presidente, possivelmente os assessores não assessoraram bem, é que ele como aspectos que eu penso que são desafios, ele fala em relação à energia e em relação à habitação, e ele refere a números, mas os números às vezes não dizem nada, não é? E o muito importante é saber que impacto é que houve das atividades, das ações que foram desenvolvidas e que resultados. Vimos também que se deu energia elétrica a tantas habitações e o que é que isso significou a melhoria de vida daquelas famílias moçambicanas. Isso era um aspecto que eu queria mencionar. O que é que significa então a melhoria? Porque se formos ver o último relatório do Índice de Desenvolvimento Humano, refere que o nível de Moçambique baixou. Então, seria muito bom refletir porque é que baixou. Isso era um aspecto. E quando falamos em desenvolvimento, nós temos que pensar sempre no desenvolvimento humano, com todas as abordagens, de todas as facetas do desenvolvimento.
E penso não, é isso mesmo, o Sr. Presidente não falou de questões sociais, que é muito importante, porque o desenvolvimento principalmente implica a questão humana. O que é que se passa em relação à parte da saúde, da educação? Referimos, por exemplo, no programa quinquenal do Governo, dá-se muito ênfase ao emprego aos jovens. A maioria mais de 50% da população é jovem. É verdade que nesses dias está a decorrer o Conselho Coordenador do Ministério do Trabalho e penso que vão discutir esse aspecto. O que é que significou do Programa Nacional, do Programa Quinquenal do Governo? Quantos jovens é que foram capacitados e que conseguiram integrar-se no mercado de trabalho? Há outro aspecto muito importante, que também diz respeito um pouco ao trabalho que eu faço, é em relação aos valores morais, aos valores sociais, a questão da violência, em todas as suas formas de violência. E principalmente a violência contra, já sabemos, já falamos sobre isso, a violência contra as crianças, contra a pessoa idosa, e fez-se aqui, e fez-se muito trabalho também. Foi no Governo, foi nestes 2 anos e meio de mandato que foi aprovada a Estratégia Nacional contra os Casamentos Prematuros, tomando em conta o que as crianças estavam a passar, por exemplo, não é? Então, faltou a parte humana do seu relatório. Exatamente. Muito bem. Rosita, antes de discutir essencialmente os pontos que a Terezinha levanta, quero ouvir a partida qual é o seu primeiro olhar ao informe do Presidente da República em relação aos seus 2 anos e meio de mandato. Obrigada, Boaventura. Boa noite a todos que nos acompanham neste programa. Bem, a primeira impressão, eu queria dizer que o Sr. Presidente está de parabéns pela autoavaliação do seu mandato nestes 2 anos e meio. É uma coisa que, pronto, normalmente os governos fazem nos primeiros 3 meses, mas ele deixou passar esse tempo todo. Talvez eu queria trazer aqui uma coisa muito mais elaborada. Então, eu queria dizer que, na minha opinião, é bem-vindo o relatório, e isto, de alguma forma, mostra aquilo que é autoestima, é o pragmatismo da autoestima, no sentido de que eu fiz isto, fiz aquilo, preciso de prestar contas ao meu povo, no que tange às realizações como base de informação geral. Para mim é uma base de informação geral que vai permitir que se faça, portanto, uma análise daquilo que foi feito. Portanto, é uma base não só informativa, mas também como é uma base analítica. Hoje, ouvimos de vários cantos do país, uns a favor, outros contra, mas ele teve o mérito de escrever: eu fiz isto. Então, cabe a cada um de nós mostrar: fez isto, mas se calhar não devia ter feito desta maneira, devia ter feito de outra. Mas eu acho que este relatório é um mérito que vai servir de base analítica, de base de reflexão, e a partir daí que seja um documento que vai merecer um enriquecimento para quem quer que seja, para se avançar numa perspectiva de se melhorar o que é necessário e fazer, portanto, dos desafios que ainda faltam como força motriz para se definir abordagens, ações práticas, ações positivas para o desenvolvimento. Portanto, é um relatório que para mim é um mérito, é uma base analítica, é uma base para se ver o que foi feito e as pessoas darem a sua opinião nesse sentido. E era necessário, e ele está de parabéns. Muito bem. Olhando para, entendo a sua perspectiva no sentido de que é um documento de prestação de contas, mas vamos olhar já para alguns aspectos concretos do documento. Em relação
aos aspectos econômicos, aos aspectos de energia, água, luz, a questão da paz e a questão da economia. Qual é o seu entendimento em relação ao que foi dito pelo Presidente? Olhando para o conteúdo daquilo que foi dito pelo chefe de Estado. Em relação a tudo o que foi dito, de uma maneira geral, eu diria que provavelmente seja necessário termos indicadores mais concretos em vários aspectos que ele falou. Falou da energia, falou da habitação. É verdade que há alguns dados no relatório, mas muito incipientes em termos do número da população, a percentagem disto e daquilo mais. O que eu sinto é que falta os indicadores que vão nos permitir fazer uma avaliação mais concreta, porque os indicadores vão nos levar realmente ao impacto de que o que é esta água, o que é esta energia, o que é a habitação, como é que se reflete no desenvolvimento humano. Então, acredito que a própria presidência, no relatório, se calhar mais elaborado que pode ter, que vai servir de base deste, poderá nos trazer os indicadores que vão nos permitir, porque não há nenhuma avaliação que possa ser feita sem esses indicadores para vermos até que ponto, que dados percentuais, qual é a cobertura dos vários serviços que são apontados aí, que cobrem a população e o que é que significa para essa população. Isso é um aspecto. Em relação à paz, é verdade que ele não disse exatamente dar detalhes, ele próprio diz que, pronto, não pode dar detalhes, o que nós queremos ver é o resultado. Mas como um resultado inicial, é um resultado positivo na medida em que, desde que as tréguas começaram a ser implementadas, que temos paz, o país está a desenvolver, há uma circulação das pessoas de um lado para o outro, mesmo no âmbito do desenvolvimento econômico, já é possível vermos a circulação dos produtos de uma região para outra, o que não era possível. Então, esse aspecto de paz é um aspecto muito, mas muito importante para o desenvolvimento de qualquer país. Então, para isso também está de parabéns. É neste âmbito que eu vejo. Então, as outras questões, a educação, a saúde, etc., precisam realmente de se mostrar. Falou, por exemplo, do desenvolvimento da estrada, construir estradas, mas qual é a quantidade, que porção, o que é que significa essas estradas para a população, para a circulação dos bens, das mercadorias, etc. Então, para dizer que o informe, tudo bem, mas é preciso que ele seja completado, e acho que vão fazer, se calhar, a posterior, seja completado por índices e indicadores de avaliação, para nos permitir que facilmente vejamos se houve só o crescimento ou também o desenvolvimento, que é o fato de a população sabermos como é que a população está a usufruir esses aspectos que foram ditos aqui, que foram realizados. Na verdade, está a concordar com o que dizia a Terezinha, que faltou um pouco de humanismo neste relatório, de explicar as consequências das ações, no que isto resultou, a questão da violência doméstica, como levantava, a questão do impacto do acesso à água, à luz, em relação à vida dos mais de 25 milhões de habitantes. É isso que está a dizer essencialmente? Isso que estou a dizer essencialmente, que realmente os indicadores vão nos permitir mostrar o impacto e como é que a população está a usufruir esses aspectos. Muito bem. Terezinha, vamos olhar para os aspectos já mesmo dentro daquelas que foram as colocações do Presidente. Comecemos pelo lado econômico. No seu entender, considera que houve uma evolução ao nível da economia do país nestes 2 anos e meio? E queria que também comentasse especificamente esta colocação do Presidente de que dediquei-me a trazer Moçambique de volta aos caris do progresso. E na segunda metade do mandato, portanto, nos próximos 2 anos e meio, o Presidente diz que vou me empenhar em assegurar que os benefícios do nosso crescimento tenham um impacto direto e sejam sentidos por cada um dos moçambicanos. Queria ouvir o seu comentário em relação a este aspecto que é colocado pelo Presidente, mas também àquilo que foi o comportamento da nossa economia nestes 2 anos e meio. Em relação à parte económica, eu lamento bastante que o Sr. Presidente não tenha levantado na sua intervenção sobre a questão das dívidas ocultas. E as dívidas ocultas têm todas as consequências que não vamos referir aqui, que já houve vários debates sobre isso,
várias tinta já foi escrita sobre a questão das dívidas ocultas. Então, nós estamos com, mesmo que tenha a energia, a água, a questão de o que significa isso do ponto de vista económico, ao poder de compra das populações, e isso é muito importante. E isso podia fazer, o Sr. Presidente podia fazer esta relação e falar sobre este aspecto. E quando ele fala que o descarrilar, eu pergunto quando, como é que ele diz, o Sr. Presidente? Que volta aos carris do progresso. Então significa o quê? Se volta aos carris, no outro mandato estava descarrilado, e agora, então, se estava descarrilado, o que é que aconteceu? Por isso ele devia ter feito esta ligação entre o outro mandato e o que é que ele está a lutar e a ter os seus desafios. Então, isso é importante que o Sr. Presidente tenha reconhecido que algo houve no outro mandato, mas podia ter e ser muito mais explícito, não é? Sobre a parte económica, hoje é interessante que a TVM refere que a delegação do FMI estava contente com o desempenho do governo, mas depois nos jornais que aparecem por e-mail, refere que o FMI... E ainda devemos discutir o comunicado do FMI, só para não adiantarmos. Ok. Então, há outro aspecto também que, em relação ainda... continuaremos a investir na saúde, educação, infraestruturas, turismo, agricultura. Mas então, o que é que foi feito? Ao mesmo tempo que combatemos a corrupção, os 2 anos e meio a corrupção aumentou, a todos os níveis. E vemos agora como, nas visitas que o Sr. Presidente tem feito, o que é que ele tem notado em relação à corrupção. A corrupção tem várias formas, né? E várias facetas, tem vários níveis, e tem vários olhares. Então, o que é que está a fazer? O que é que ele fez durante os 2 anos de meio? A lei contra a corrupção até agora não está a ser implementada. Aquela obrigação dos dirigentes fazerem a sua declaração eu não sei quantos dirigentes o fizeram. Então, é nesse aspecto que eu penso que em relação à área económica há exportações. Eu não sou economista, mas leio nos jornais, há exportações, mas como é que é feita essas exportações? Falamos que agora há a exportação do caranguejo para um outro país, há a exportação agora a indústria extrativa, e se sabemos bem, há dias aconteceu um problema muito sério em Moatize. Então, como é que é feito o controle para essa exportação? Vejamos todo o problema em relação, que nem é preciso referir, à exploração florestal. Depois, na Operação Tronco, as denúncias que há e o que é feito apesar de toda a situação, de toda a legislação que há. Portanto, ainda temos muito que caminhar e os economistas também se referem a isto, sobre encorajar o investimento e os investidores estrangeiros, mas com controle, porque senão isto aqui vai ser um desastre ecológico e ambiental. Professora Roseta, queria que comentasse também a parte econômica destes 2 mandatos e meio, mas também queria que discutisse o que coloca aqui a Terezinha da Silva, de que critica o fato de neste relatório o Presidente não ter apresentado um pensamento em relação às dívidas ocultas, e também levanta a questão da corrupção, que no entender da Terezinha evoluiu nestes 2 anos e meio. Em relação à área econômica, eu acho que, pronto, quando ele dá o relatório,
é um relatório macro e muito generalizado, mas eu queria dizer que, de alguma forma, posso considerar que há alguns aspectos que são positivos nesta a parte econômica. É a questão da agricultura, porque todas as visitas presidenciais que ele faz, vimos que dá muita força aos agricultores e incentiva a produção e a produtividade como forma de sair desta crise em que nos encontramos. E isso se reflete de alguma forma em alguns produtos que até baixaram os preços, né? Segundo o INE, o que nos apresenta. Então, para dizer que na área econômica eu vejo o aspecto da agricultura como um aspecto que ele dinamiza muito e dá muita força para se produzir, para podermos conseguir usufruir dessa produção e diminuir alguns aspectos, digamos, ligados à nutrição do povo moçambicano. E na questão do relatório em relação ao pensamento das dívidas ocultas, ele não disse, se calhar na minha leitura posso ler que se calhar ele está a deixar para o momento próprio, porque é um processo que ainda está em processo, há muita coisa por esclarecer. Talvez ele tenha achado que era muito cedo ou seria muito imaturo estar a falar de aspectos disto e daquilo. Talvez esteja a pensar ou à espera de um momento oportuno para se fazer isso. Essa é a leitura que eu posso fazer. Em relação à corrupção, a corrupção está dentro do sistema da administração pública. Eu não sei como é que realmente o país vai sair da corrupção, porque até os níveis mais baixos da administração pública, nós vemos, se vamos ao hospital, se tu em algum momento não entra no esquema de corrupção, pode ser que os serviços que tu procuras não sejam efetivados, etc. Então, para dizer que a questão da corrupção é um desafio muito grande, que a sociedade ou a própria governação tem que pensar muito bem em encontrar os antídotos da corrupção, porque estão num nível bastante assustador. E estamos a ouvir isto de, vamos combater a corrupção, já há bastante tempo. Realmente é preciso que os governantes pensem exatamente nos mecanismos, ou vejam os outros países como é que fizeram para combater a corrupção, porque acredito que existem países que já ultrapassaram, talvez estivessem no mesmo nível que nós em algum momento, mas que ultrapassaram os índices de corrupção. O que acontece é que realmente, quanto mais se fala de corrupção, parece que está a incentivar a corrupção. Então, é um grande desafio para a governação do Sr. Presidente, para encontrar os mecanismos dentro do sistema da sua governação que realmente possa, de alguma forma, reduzir substancialmente a corrupção. Porque não basta só dizer que vamos combater a corrupção, mas em algum momento é preciso que se discuta, que a sociedade discute quais são os mecanismos para a redução ou para eliminar esse aspecto da corrupção que caracteriza, de alguma forma, os serviços da administração pública em Moçambique. Terezinha, o ponto consensual aqui é em relação à corrupção, mas em relação às dívidas, a professora Roseta tem um entendimento de que o Presidente pode não ter achado oportuno neste informe colocar este aspecto, até porque, enfim, vai haver desenvolvimentos. E outro aspecto em relação à agricultura, que no entendimento dela tem havido um certo engajamento da liderança política no sentido de colocar a agricultura no país a andar. Tem a mesma opinião? Não, ou acha que... não, eu acho que, e aí outros colegas desta área se referem ainda a Moçambique, nós, governo, nós Estado, não temos uma política de desenvolvimento rural em que apoie as famílias moçambicanas que se dedicam à agricultura. Ainda se pratica a agricultura de subsistência. É verdade que o Sr. Presidente tem, nas suas viagens, que tem feito muito apelo para aumentar as áreas de cultivo, aumentarem, portanto, a produtividade e não só produzir para comer, mas também para vender. Mas, por exemplo, na zona centro do país, o gergelim,
que há anos estava a 14, agora está a 50, mas nessa zona, e é um grande produto de exportação, mas nessa zona houve uma praga e as populações as famílias que produziam o gergelim perderam a produção toda, está a ver? E outras pragas, como numa outra província, ouvimos que os ratos em Manica, numa zona, que também perderam tudo, não tiveram apoio. Então, é preciso que que o Governo ponha em prática a política de desenvolvimento rural, de apoiar as famílias, a população rural, que não tem estado. Mas eu queria também referir-me a outro aspecto e que a Rosita se referiu sobre a paz. Foi muito importante, logo do princípio do início da governação do Presidente Nyusi, ele teve a preocupação de se encontrar com o líder da Renamo de Lhakama. Teve essa preocupação, houve 2 encontros, não estou em erro, mas já passaram 2 anos e meio. E a paz não é só o calar das armas, é verdade que todo mundo já percorre, já anda de uma província para a outra, mas a paz é muito mais do que isso, não é? A paz e não é só o calar das armas, a paz é eu estar na rua, andar sozinha, ver, olhar para a luz para o céu e não ter medo. E nós temos medo ainda há muita violência, ainda há muitos problemas, portanto, ainda não temos a verdadeira paz. E isso já foi dito algumas vezes, já foi referido, que a paz e as negociações para a paz são assuntos de interesse nacional e de todo cidadão moçambicano. E não pode ser discutido entre o Governo e a Renamo. Tem que haver outros atores sociais também para isso, para também haver a reconciliação, não é? Isso é extremamente importante, mas eu queria também saudar, e que o Sr. Presidente não se referiu, foi uma das tarefas que ele fez foi o encontro com o líder da Renamo. Em relação ao aspecto da dívida, aqui o entendimento da professora Rosita de que o Presidente pode não ter achado oportuno colocar essa informação neste relatório. Concorda com esta posição? E não. Você sabe, todo cidadão moçambicano, até do bazar que está na rua, fala das dívidas ocultas porque tem efeitos, as consequências negativas em cada uma das pessoas, não é? Toda a gente fala no aumento do custo de vida, por não há exportação, o que aconteceu da greve na UEM é porque também não há dinheiro para pagar os subsídios, como sempre se pagava. Então, isto afeta todo o mundo. Eu acho que eu clamo que o Sr. Presidente devia ter referido a este aspecto. É verdade que ele falou que vamos voltar aos carris agora, mas ele devia ter referido. É extremamente importante este ponto. Professora Rosita, 3 pontos. A questão que levanta a Terezinha em relação à falta de uma política, de um apoio muito claro ao desenvolvimento rural. A questão da paz também, que ela entende, mas que ainda não viu o seu comentário, no sentido de que houve no princípio um certo engajamento do Presidente nos primeiros encontros que teve com o líder da Renamo para tentar encontrar uma paz definitiva, mas a sociedade ainda está reticente e ainda existe um clima de medo. E este entendimento da Terezinha também de que, sendo o assunto na ordem do dia, devia o Presidente ter dado alguma informação relativamente às dívidas ocultas. Qual é a sua posição em relação a estes pontos que a Terezinha rebate? Em relação às políticas do desenvolvimento rural, talvez o que falta é a materialização de algumas políticas, porque desde que ficamos independentes que a agricultura foi definida como a base uma das bases do desenvolvimento, né? E a indústria é fator dinamizador. Então, talvez o mais provável é que, sendo o informe geral, ele assumiu o poder numa altura muito, muito conturbada, que havia guerra. Então, aqui, se calhar, deu mais primazia a esse aspecto da paz, não em termos de
de verificar realmente as políticas em tanto que tal, mas a sua prática, as suas ações mostram que de alguma forma ele está preocupado com a existência, pode não existir na forma que a doutora Terezinha diz, mas há uma preocupação da parte dele, que as pessoas devem realmente serem apoiadas no desenvolvimento desta agricultura para aumentar essa produção e a produtividade. Então, provavelmente seja o aspecto mais prático de dizer que, bem, as políticas, ou de termos uma política que dizemos estamos a materializar esta e aquela política, mas este país, desde que é país, foi definida a agricultura uma política de desenvolvimento como base, e acho que até hoje, em termos do dia a dia, é isso que está a acontecer. Agora, em relação à paz, a paz realmente é um interesse para todos nós. E quando ele assume o poder, porque o país é grande e tem muitos problemas, a visão dele tem que ser mesmo uma visão macro. E são 2 anos e meio de governação. Provavelmente seja muito difícil fazer uma abrangência de uma forma detalhada a todos os aspectos que aconteceram. Mas a paz, lembro-me do discurso da tomada de posse que ele disse, custe que custar, eu tenho que devolver a paz ao povo moçambicano. E tudo o que ele está a fazer, pelo menos o que nós vemos, é lutar por trazer esta paz. No início, quando ele assumiu o poder, já havia comissões que trabalhavam nisso. E ele chegou à conclusão de que as comissões não estavam a trazer resultados. Se nos lembrarmos de tantas rondas, já não sei se foram mais de 100 rondas que existiram com uma outra comissão, depois veio outra comissão e por aí fora. E ele provavelmente estava na expectativa de que essas comissões levariam a um bom termo a questão de paz em Moçambique. Tendo chegado à conclusão, ele próprio, de que não estava a acontecer o que ele próprio esperava, o que almejava, então, pessoalmente, tomou essa iniciativa de falar com o líder de renome. E podemos não dizer que temos a paz efetiva neste momento, mas o dia a dia quer-nos, pelo menos a mim, dá alguma esperança de que parece que estamos já a caminhar para a paz, para essa paz efetiva. E tendo a paz, que a doutora Terezinha já disse que não é só o calar das armas, naturalmente, mas o calar das armas já vai permitir que se dêem mais passos positivos para o desenvolvimento deste país. Quando eu sei que posso circular, posso ir comprar produtos na província Y, não sei, não vou ter problemas de alguém que atire contra mim. Então, é uma possibilidade, é uma oportunidade para nós dizermos que, bem, mesmo em termos desta paz, embora ainda não seja efetiva como nós gostaríamos, nós moçambicanos, já é um passo bastante positivo. E se calhar, bem, ele falou um pouco da paz, mas nessa questão que ele sempre diz, eu não vou dar detalhes, estou a lutar pelos resultados. Os resultados são lentos porque é um processo complexo, é isso que ele tem dito. Então, eu quero acreditar que esta paz que todos nós almejamos, estamos a caminhar para lá se as coisas não mudarem, e todos nós temos que contribuir para essa paz, porque a paz não é só o desejo dele mesmo, nem do líder da Cama, não tem dono, todos nós almejamos a paz para que realmente consigamos trabalhar e desenvolvimento este país. E sendo também um informe de meio termo, não pode abranger todos os aspectos de desenvolvimento, tudo o que aconteceu é muito difícil. Naturalmente, por isso que eu tenha dito no início que este relatório, para mim, mostra, portanto, uma base embrionária para servir de referência para um futuro desenvolvimento mesmo dele ou da própria presidência, porque este relatório está a merecer muitos debates, o que é muito bom, alguns desabonatórios, outros abonatórios, mas é assim como a dinâmica da vida. Vamos fazer dos aspectos que são colocados aqui, que estão em falta, que não devia ser assim, aspectos que devem ser analisados para serem melhorados no futuro. Mas também podemos encontrar só a iniciativa de ele dar esse informe já é muito positivo. Então, façamos daquilo que achamos que é positivo para avançarmos, e dos aspectos que são negativos como desafios para retomarmos e dizermos, olha, Sr. Presidente, isto sim, aquilo não, e vamos fazer desta e daquela forma. É o que eu acho. Terezinha, está convencida, ou pelo menos estão
entendidas em relação a estes pontos, para passarmos para outro tema? Cada um tem o seu ponto de vista, não é? E é isso que é bom também ter aqui os pontos de vista diferentes. Muito bem, então vamos passar para outro tema, que é a visita do Presidente aos Ministérios, em particular a visita que o Presidente fez ao Ministério da Justiça, e isso foi para quarta-feira. Há aqui 2 pontos que retive. Um ponto que o Presidente faz uma colocação em relação à fronteira entre política e religião. O Presidente diz claramente que não gostaria que no seu país se confundisse religião e política. Estas declarações são feitas num contexto em que, muito recentemente, a Igreja Católica fez um comunicado a apelar a que se separasse a dívida pública da dívida privada em relação aos empréstimos não declarados, as tais dívidas ocultas. Além desta declaração, o Presidente falou da falta de patriotismo, isto no Centro de Formação Jurídica e Judiciária. Eu tenho aqui aquilo que exatamente o Presidente disse. Uma das suas expressões foi que eu tenho tido inveja de outros povos, de todos os sistemas políticos no mundo, que se sentem orgulhosos por serem o que são. Uma espécie de uma decepção em relação à forma como um grupo ou uma parte do país se comporta relativamente a algumas das principais agendas do país e da governação, se quisermos. Terezinha, qual é o seu ponto de vista? Fronteira entre política e religião e esta questão do patriotismo, da autoestima, da unidade nacional, que está a ser um discurso cada vez mais recorrente das nossas lideranças políticas. Ora bem, tudo o que nós fazemos é político, não é? Estamos a dizer de que lado é que estamos. Tudo, em todas as áreas. Não se pode dizer, isto é política. Toda a nossa atitude, nós estamos a mostrar qual é a linha que nós estamos a seguir. Então, a religião também tem a sua forma, de todas as religiões, também pelos seus dogmas, pelas suas atividades, também mostram qual é a sua política, o que é que estão a defender. Vamos, por exemplo, àquela seita religiosa do João Marangue, que está na Sofala em Manica. As violações que pratica esta seita contra, e já está divulgado isso já há anos, contra as crianças, contra os direitos humanos das crianças e das mulheres. A Igreja Universal. Então, a Igreja Católica, que desde os primórdios estava junto ao governo, a Igreja Católica também teve o condão de iniciar o processo de paz em Moçambique, não é? Foi a Igreja Católica que avançou em primeira mão com as discussões para que houvesse, digamos, que houvesse o diálogo entre o governo e a Renamo. Eu concordo com o statement da Igreja Católica, porque estão preocupados também. Estão preocupados porque depois a Igreja também sente as consequências dos problemas todos, tanto económicos, sociais, políticos e violências. Então, eu acho que eu acho que não podemos dizer primeiro a religião, a religião é uma coisa e a política é outra. Isso é muito importante, toda a nossa ação é político. Exato, em relação temos também que ver que a Igreja Católica, desde sempre que esteve com o governo e sempre apoiou a questão da paz, foram também agora com a Segunda Guerra, digamos assim, também foram várias igrejas, responsáveis várias igrejas, também se deslocaram a Santo Gira para discutir com o líder da Renamo. Exato. E esta questão relativamente ao patriotismo? O patriotismo, o Sr. Presidente, o facto de eu
de alguém criticar o outro, pode criticar de uma forma positiva e não deixar de ser patriota, não é? Eu, por exemplo, eu sou reformada do Estado com 38 anos de serviço ao Estado. Então, e sinto que sou patriota, muito trabalho fiz, muita crítica também fiz e não deixei de ser patriota. Assim como todos os moçambicanos que estão preocupados com o desenvolvimento humano deste país, não só humano, mas as políticas que estamos a seguir, mas não deixam de estar preocupados com o desenvolvimento do país. E muitas vezes não temos a informação sobre várias coisas. Aí eu ia dizer, por exemplo, a lei do acesso à informação, que foi depois de tantos anos de luta, o Parlamento aprovou a lei do acesso à informação, mas ainda há muitos atropelos a este acesso à informação, acesso aos dados estatísticos das atividades de cada área de governação. Então também é outra coisa que é preciso que o Governo, o Sr. Presidente, que tome em conta o acesso à informação. E vemos agora, estamos a pensar agora, eu estou a pensar as próximas eleições, 2018, e autárquicas, evidente. Um dos aspectos muito importantes, e vamos começar agora o censo em março do próximo ano, é ver os dados desagregados por sexo e por idades. Até agora não há os dados, a informação sobre quem são os eleitores. Pessoas idosas, jovens, mulheres, e porque nunca se teve a preocupação, embora tivéssemos sempre dito que é importante haver o recenseamento desagregados, com os dados estatísticos, desagregados por sexo, por idade, para se ver qual é o grupo social que participa, que não participa, que se abstém, também é importante isso. Então, isso que queria dizer em relação ao patriotismo. Exatamente. E a relação... Professora Rosita, existe uma fronteira entre política e religião. A professora Terezinha entende que, enfim, todo ser humano, na sua ação normal, é política, e no caso da Igreja Universal, no caso da Igreja Católica, que não é citada aqui especificamente, sempre teve um papel político no país, desde a sua participação no processo de pacificação do país. Recentemente acompanhamos que a Igreja Católica fez parte da mediação, ou já não. Quero ouvir a sua posição e também a questão do patriotismo, que é uma preocupação levantada pelo Presidente da República. Em termos práticos, é muito difícil em algum momento separar essa questão religião e política, porque são dois aspectos que convergem, pelo menos em princípio, a um ponto. Todos nós queremos, a política diz que está a favor dos direitos humanos, está a favor do bem-estar da sociedade, e a Igreja também a mesma coisa. Agora, quando se diz que tem que haver separação, talvez aqui o Sr. Presidente está a olhar a forma como as coisas são ditas ou são levadas a cabo, porque provavelmente quer-se ver a Igreja como assessor e parceiro de cooperação do governo para o desenvolvimento, e não no sentido, talvez, a forma como foi dito, ou da atuação em algum momento, porque sabe-se que a Igreja desempenhou um papel muito relevante na pacificação. Não vou repetir o que a doutora Terezinha disse, mas se calhar depende em algum momento da forma como a religião ou as igrejas atuam, porque quando atuam como opositores, parecem ser opositores do governo, não estão a dar, portanto, assessoria, porque o papel deles é dar assessoria, chegar a dizer, olha, isto sim, isto não. Então, provavelmente seja essa questão de eles, em algum momento, o papel deles como parceiros de cooperação, como assessores do governo nos aspectos de desenvolvimento, ser dita de uma forma talvez contrária a isso, e alguém a interpretar que, bem, estão contra mim, não estão a favor do meu programa de desenvolvimento. Então, é assim como eu vejo, quando as coisas são ditas como quem é da oposição, pode haver uma reação da parte disso que, bem, estão a entrar já na política e
estão a sair da religião, mas eu acho que é muito difícil separar isso, porque em algum momento são comuns na pacificação do país, na luta a favor dos direitos humanos e por aí fora. E em relação ao patriotismo, depende também do conceito, o que é o patriotismo. Vimos depois da independência, quando o presidente Samora dizia abaixo o tribalismo, estava a desenvolver o patriotismo nas pessoas. O que é que está a acontecer agora? A guerra, de alguma forma, desenvolveu um baixo nível de divisionismo tribal. De não vermos o país como uno e indivisível, como está previsto na nossa Constituição. Isso, de alguma forma, se calhar pode ferir o lado do patriotismo. Eu achar que o que tem que ser desenvolvido é aqui, neste espaço, como já ouvimos algum discurso, e não em tanto que tal. Eu sou da geração 8 de março. Nós, quando fomos incorporados, ou quando se definiu que deveríamos largar tudo e ouvirmos uma única voz. Até tínhamos um slogan: a pátria chama por nós, a pátria chama por vós. Deixarmos tudo, de olhar para o lado do tribo, que eu sou desta e daquela tribo, sou daquela província, e lutarmos pelo desenvolvimento nacional do país. Então, eu sinto que esse patriotismo, esse nacionalismo, por causa da guerra, por causa das condições que a própria guerra aqui desenvolveu, e as atitudes de algumas lideranças, em algum momento era posto em causa esse nacionalismo, esse patriotismo. Então, nós temos que olhar para este país como um país, e quem está a dirigir pode cometer erros, mas nós podemos, se calhar, aproximarmos e dizer que isto que está a fazer não está errado, mas sem nos mostrarmos, de alguma forma, como pessoa que está a exercer o papel da oposição, porque a oposição existe em Moçambique, é necessária a oposição para haver dinâmica, para haver, para se encontrar, portanto, aquilo que é comum e que é para todos. Mas o meu sentimento é nesse sentido. O patriotismo pode ser ferido por causa da guerra, e se ter desenvolvido a questão do tribalismo, de que este é daqui, este dali, etc, etc. Terezinha, acha que a instabilidade que o país vive pode ser um fator de divisionismo, pode ser um fator que, enfim, cria uma erosão ao patriotismo dos moçambicanos? Pode, que eu iria ver o que a Rosita se referiu, o que é o patriota, não é? O patriota é aquele que sente, que defende a sua pátria, que conhece, que trabalha nela, está integrado na sua pátria, que trabalha também para o seu desenvolvimento, mas pode haver alguns problemas, estou agora a pensar alto, entre tanto o patriotismo e os problemas de instabilidade que há, e que pode levar também a alguns problemas de divisionismo, não é? Mas é natural, o nosso país tem quase 20 grupos étnicos, religiões, cada província tem a sua dinâmica diferente, então isso não pode ser impedimento para que as pessoas, os cidadãos e cidadãs não se sintam patriotas e possam ultrapassar esta questão das etnias, das religiões, etc. Bem, vamos então passar para a análise do comunicado do FMI, esta missão que vinha ao país para preparar o orçamento de 2018 e também analisar os dados da auditoria Kroll. Terminou a sua atividade hoje, esta quinta-feira, e libertou um comunicado onde, enfim, aponta avanços que foram feitos, sobretudo do lado da política monetária pelo Banco Central, algumas do lado fiscal, mas diz que as perspectivas continuam difíceis em termos de crescimento, em termos de inflação, o aumento da despesa com salários e remunerações continua a colocar pressões sobre o orçamento, contribuindo para a acumulação de atrasos internos. Em relação à auditoria, reuniu com a Procuradora-Geral da República, e o ponto aqui assente é que o FMI não está satisfeito com os resultados da auditoria, acha que era possível ter sido mais longe, na medida em que há lacunas
de informação e esta questão precisa de ser resolvida. Na essência, o FMI termina o seu relatório sem um posicionamento, se vai libertar um financiamento para Moçambique, se vai haver um acordo entre Moçambique e o FMI. E a minha pergunta é, que implicações ou que leituras é que nós podemos fazer deste comunicado, considerando que é uma base para os parceiros de cooperação também tomarem posições em relação a donativos ao Estado moçambicano. Qual é a leitura que faz destas palavras do FMI? Como não é a minha área de trabalho, mas a minha percepção do relatório do FMI, que ainda não foi difundido, é que o FMI chama a atenção, portanto, volta a chamar a atenção em relação a todo o processo de dívidas ocultas, porque se pensava que ia dar o seu aval e então vir financiamento. E alguns aspectos sobre o déficit fiscal, até mesmo critica o facto das despesas e dos investimentos que são feitos, como por exemplo, a sociedade falou tanto sobre as desvantagens em relação ao aeroporto de Xai-Xai, e o FMI refere a este aspecto, refere que o governo deve evitar as despesas de investimento que não são as prioritárias. Em relação ao setor público, em relação a toda a parte dos salários que o governo deve retomar a questão da despesa do setor público, e refere também a questão da lama, os salários, etc. Eu não sei, eu acho que foi importante isto, mas não sei até que ponto, apesar de eu acho que a FMI não vai desembolsar até que o nosso governo mostre sinais. E a publicação do relatório Kohler é importante. E todo o relatório, não só o resumo do relatório, é muito importante. Então, será a publicação de todo o relatório ou será as consequências do relatório? A publicação do relatório traz as suas consequências, né? E possivelmente, segundo alguns políticos dizem, possivelmente é isto que não se quer publicar, né? Exatamente. Rosita, qual é o entendimento que tem deste relatório do FMI? O significado e não as entrelinhas que este relatório tem para o país? O significado para mim é ambíguo. É verdade que o FMI vem numa altura em que há questões dessas dívidas ocultas por esclarecer. Mas, em princípio, é uma das missões rotineiras do FMI, que periodicamente faz aos países, né? E quando isso acontece, tem uma missão técnica, que é para ver, se calhar, para verificar o progresso nas questões que foram acordadas sobre a gestão das finanças públicas. Então, daquilo que eu vi aí, a FMI fez o seu trabalho, cumpriu o seu papel e deixou orientações. Há alguns aspectos que são positivos, que consideram positivo, pode ser incipientes, mas há, e deixou orientações de aspectos que devem ser tomados em consideração para a melhoria, para, num futuro, ver de novo o seu posicionamento. Mas tudo indica que, na minha opinião, os fundos podem não ser desembolsados enquanto esse processo da CROL não terminar. Mas que realmente é uma missão rotineira, técnica, que eles fazem periodicamente. E acontece, portanto, que é nesta altura de dívidas, todos nós estamos apreensivos para ouvir o que é que eles vão dizer sobre as dívidas. Mas é muito provável, é muito bem provável que não desembolsem os fundos enquanto essas orientações que elas deixaram o governo não melhorar em termos de ser mais transparente o que é que aconteceu, etc. Muito bem, o nosso debate fica mesmo por aqui. Agradecer a vossa presença, professora universitária na Universidade Eduardo Mondlane, Rosita Alberto, quem desde já agradeço a presença aqui no nosso programa, e Terezinha da Silva, ativista social, a quem também
Agradeço a sua presença e a si, caro espectador, que nos acompanhou até a próxima quinta-feira.